Muita gente tem preocupação quando se trata de magia angelical, no sentido de procurar as entidades, os anjos para serviços mágicos, por causa da esfera cristã, de entender que os anjos são entidades benévolas, semelhantes aos ossinhos carinhosos, que vêm somente em nome do Cristo, de Yeshua, de Jesus, para atender. O que é uma visão totalmente errada. Isso já foi provado não só pelo sistema Tetemes, que é o principal sistema angelical utilizado no Brasil, como pela magia enoquiana, através de John Dee e Edward Kelly, que também vem ganhando um espaço muito grande nacional, o trabalho dos anjos em diversas áreas. Anjos são entidades, são deuses antigos que foram romantizadas no cristianismo, mas lembrando que anjos são mensageiros. Na sua origem, são entidades de fogo. O próprio nome serafim são serpentes de fogo, são servos, são sentinelas, são deuses antigos e que atuam nessa esfera angelical, como chamamos, atuando na área da vida através das sefirotes. Independente das denominações, sejam anjos, arcanjos, dominações, tronos, potestades, querubins, virtudes, todos os anjos têm a sua genealogia, a sua teologia para diversas áreas, tendo as suas correspondências planetárias, lidando com diferentes campos da materialidade humana e da espiritualidade. Na verdade, se você pegar a Bíblia, o Torá, o Novo Testamento, o Talmud, o Zohar, o Alcorão, o Livro dos Mormons, livros apócrifos como o Apocalipse de Pedro, o livro de Enoque, o livro de Abraão, se pegar o Picatrix, o Kitab al-Mudabi, em qualquer terminologia aonde anjos aparecem, tirando as passagens no Novo Testamento, que Gabriel apareceu para Maria para anunciar o nascimento de Yeshua, não temos nenhuma passagem pacífica de anjos como seres bondosos que vêm apenas para fazer o bem à humanidade. Sempre foram utilizados para uma anunciação, para trazer uma praga ou até mesmo para gerar uma catástrofe no mundo. Como nós temos no próprio Torá, a questão de Sodoma e Gomorra, umas cidades que foram queimadas, a questão dos próprios primogênitos do Egito, nas pragas do Êxodo, que foram castigados, primogênitos do faraó, do povo egípcio, do próprio faraó. E ao longo de toda a histórias bíblicas, anjos sempre foram executores de ações. Isso deixa muito claro que tanto na esfera de anjos, e também vai ser assunto para outro vídeo dos jeans, eles são executores de ações para o eterno. Eles não são entidades que estão interessadas, focadas em adoração, em veneração, em culto para si, mas eles vêm por obediência ao Eterno, de uma entidade regente, seja Yod-He-Vav-He, seja Melek-Taus, Saitan, eles vêm para executar uma ação, um mérito ou um pedido, um benefício que a humanidade esteja pedindo e que eles achem justo fazer aquela ação. Eles não julgam bom ou mal, até porque a terminologia de bem e mal que nós temos no olhar humano é diferente no contexto espiritual. Então, anjos podem ser usados para atividades, para exercícios de uma bênção de algo bom? Podem. Pode-se utilizar anjos para trabalhos de saúde? Sim. Assim como na esfera de Rafael, muitos trabalhos de saúde, pegando de exemplo mulheres que tinham problema para engravidar, que não conseguiam gravidez, consegui com trabalhos voltados a Gabriel, ah, a fertilidade, de forma que conseguiram engravidar, e hoje fico muito feliz de ter acompanhado não só o pedido, como o nascimento dessas crianças, que geraram essa bênção nessas famílias. Assim como processos de justiça, de prosperidade, desde concurso público, a prosperidade para abertura de caminhos, também consegui realizar para clientes.
e tive um resultado maravilhoso. Assim como mesmo na esfera amorosa, harmonização amorosa, trazer alguém no campo amoroso para alguém que estava sofrendo e que ainda fazia parte da sua linha de destino, poder ser feliz com essa pessoa, através de Uriel, conseguir trazer essa graça amorosa. E não diferente na esfera de trabalhos de justiça e de destruição, de vingança. Nós temos na hierarquia angelical, acaba sendo pouco conhecido na esfera angelical do Tritêmios, onde a maioria trabalha com Camael, na verdade, correto é Samael, já que o C em grego se pronuncia com som de S. Nós temos também essa questão de estar trazendo, através dos Kakodaimons, que são anjos que trabalham nessa esfera de vibração mais baixa, serviços negativos, serviços de realmente de destruição para poder gerar através desses seres, Cesalot, Moon, Hesse, entre vários, ou Akakodaimos, serviços que são de energia para destruição, serviços para gerar uma catástrofe, gerar uma tragédia em prol de uma vingança e destruição. Tanto que Daimon, na verdade, eu até sempre coloco, Daimon e Anzo não deixam de estar na mesma categoria, já que Daimon significa ser de sabedoria. O próprio Sócrates, filósofo grego, dizia que ele tinha um Daimon que o acompanhava. Mas os Kakodaimons em si, podemos entender que são uma esfera, uma vibração angelical mais negativa no seu campo de atuação, uma vibração mais baixa. Assim como temos na eletricidade o fio positivo, o fio neutro, os Kakodaimons são a energia negativa para causar este processo de destruição de justiça em nome do Eterno, quando alguém deseja causar este merecimento em função de algo que foi afetada a sua vida e que os anjos julgam justos a pedido do Eterno, por vontade do Eterno, de agir com esta ação. São extremamente interessantes e muitas vezes rápidos para agir, porque os anjos, diferente de outras categorias de entidades que muitas vezes se usam do livre-arbítrio, se utilizam da questão do raciocínio, se vale atuar ou não, até pela questão de barganha do que está sendo oferecido, anjos eles são muito claros, não fazemos questão de ser adorados. O que deseja, porque deseja, se é justo ou não, o Eterno julga e, novamente, eles executam o que tem que ser realizado. Isto é um contexto que o meu mestre, antes de falecer, muitos anos antes, ele bateu muito nessa tecla. E ele não era nenhum novato de magia angelical, assim como eu que estou há 25 anos. Ele mesmo, quando escreveu seu primeiro livro, já era um especialista no assunto, ele lançou seu primeiro livro em 2007 sobre magia angelical. Até, particularmente falando dele, ele até trabalhava com o sistema Tritêmios. Ele não era adepto do sistema enoquiano, porque em todas as canalizações, contatos que ele tinha com os anjos, como especialista em projeção astral, ele nunca viu os anjos falando em enoquiano. Os anjos sempre se mostraram falando em hebraico. Não estou desmerecendo, até porque trabalho com magia enoquiana, mas trazendo apenas como ponto de vista que muitas vezes, mesmo entre magias angelicais, há este contratempo da forma de entender o sistema. Mas todo o sistema mágico, toda a ritualística, seja com daimons ou anjos, que neste caso estamos falando, eles são suscetíveis a adaptações à maneira como trabalhamos com o sagrado, com a intervenção desses seres. Eu até tenho uma preferência muito grande, concordo sem dúvida nenhuma, com a terminologia de Crowley, que julgava os anjos como inteligências superiores, e não catalogando, rotulando como entidades de uma esfera cristã ou satânica, mas sim como inteligências superiores que eram ativadas no ritual para a atuação do seu serviço numa cult, no plano físico, para a atuação dos pedidos dos seres humanos em nome do Altíssimo.
Anjos têm essa esfera de ação, de executar. Assim como na magia angelical, independente da interpretação que hoje nós temos, que eu discordo, que as igrejas fazem dos escritos do Torá, do Novo Testamento, há muitas chaves gnósticas. E isso a gente vê através de muitos salmos, por exemplo, que é extremamente utilizado na magia angelical, desde salmos para utilizar no trabalho de destruição, salmos para efetivar trabalho na parte amorosa e salmos para pedir prosperidade, salmos para pedir trabalho de abertura de caminho, para fortalecer o pedido e a conexão do magista no ritual. Além, lógico, já relativo à magia enoquiana, como nós temos as chaves enoquianas, chamamentos, aonde são recitados estrofes para os anjos em nome do Eterno, para que aquela ação esteja sendo não só poeticamente recitada, mas abrindo chaves no Eterno, sefiróticas, para que essa atuação tenha mais força na energia que está sendo colocada. Então, os anjos, eles têm essa função de executores e não estão sendo preocupados com a barganha, com almas, com adoração, ou como falamos bem a modo brasileiro, a estar puxando o saco deles. É possível fazer um altar angelical, é possível colocar elementos para uma melhor conexão angelical, como a pedra da lua para Gabriel, pedras de quartzo branco para cristalizar e manter as energias da mesa santa mais pura. É possível colocar velas de acordo com a sefirote que está utilizando, de acordo com a cor, com os dias e horários planetários, a fim de comungar com as energias astrológicas a favor do trabalho que está sendo pedido, assim como as fases lunares. Mas a maior correspondência, o maior ponto de força da magia angelical é a fé. Não existe, seja anjos, daimons, orixás, luas, não existe sistema mais forte, sistema mais poderoso. O que existe é o merecimento, a forma de ação, para que aquele destino possa ser alterado e modificado de acordo com a vontade de quem pede e com a vontade de quem espera. Bom, desmistificando de forma curta, breve, mas esclarecendo um pouco. Haverá outros vídeos, mas já trazendo um pouco de esclarecimento sobre a importância da magia angelical, sobre a importância de não engessar o sagrado. Um grande abraço mágico a todos.